Então, essa semana, a nossa Bolsa de Valores resolveu cair 13 dias consecutivos. E esse foi o título que dominou os principais veículos de notícia do mercado financeiro e que, num primeiro momento, parece que dá aquele certo apavoro, mas quando a gente vai ver a queda efetiva desses 13 dias, foi um pouco mais de 5%, quase 6%, porque nessa sexta-feira o mercado deu uma leve trégua, nós tivemos uma pequena alta, mas ainda assim ficaram alguns questionamentos. O que aconteceu nesses 13 dias? O que o mercado está de olho, que parece que está preocupando os investidores em linhas gerais, fazendo até mesmo com que os gringos tirassem um pouco dos seus recursos nessas últimas 2 semanas. E eu quero trazer para vocês 3 pontos que eu acho que é o que acaba dominando a preocupação dos investidores, pelo menos nesse curto prazo, o que não quer dizer que você deva mudar a estratégia por conta desses 3 pontos, mas apenas ter eles no radar para talvez se preparar psicologicamente e seguir na sua estratégia, que provavelmente deve ser muito parecida com a minha, pensando no longo prazo. Mas vamos lá, antes da gente falar desses 3 pontos, eu já quero convidar para quem é novo aqui no canal já se inscrever, são sempre todos muito bem-vindos. Se no final vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam do like, de compartilhar também com quem possa se interessar e, claro, comentem aqui embaixo o que vocês estão fazendo no mercado nesse momento. Apesar da queda não ter sido muito acentuada, alguns falaram que aproveitaram para comprar mais, outros simplesmente seguiram fazendo os aportes normalmente, alguns falaram, olha, sigo vendendo porque eu acho que o negócio vai piorar, mas me contem aqui nos comentários que eu tô sempre atenta. Agora vamos lá, gente, deixa eu trazer o primeiro ponto que eu acho que é o de maior preocupação, que é em relação à China. A China, ela volta a deixar uma preocupação, uma pulga atrás da orelha por conta de uma possível crise imobiliária. E o ponto nem é que uma crise imobiliária em si possa estar acontecendo. Aliás, é isso também, né? Mas o ponto é que a China, por si só, ela tem divulgado alguns dados que têm gerado muita desconfiança no mercado e eu acho que, para surpresa de zero pessoas, as informações que ela entrega parecem não condizer com a realidade. E em que sentido? Basicamente, ela disse que o preço, por exemplo, dos imóveis novos lá na China caíram apenas 2,4%. Mas, quando a gente vai dar uma olhadinha no que os agentes do mercado estão analisando e estão informando, eles falaram que casas novas em bairros nobres tiveram uma queda de mais de 15%, podendo chegar a 20%. E quando a gente fala de outras regiões, essa queda foi muito maior, de 25% a 28%. Ou seja, são números completamente diferentes daqueles que a China está informando, fazendo com que o investidor que antes já tinha um certo receio de que a China estivesse desacelerando, que o buraco talvez esteja mais embaixo, porque as informações que ela tem repassado parecem não ser a realidade do país. E aí, em referência a tudo isso, nós tivemos mais alguns casos ganhando notoriedade em relação a essa possível crise imobiliária, como o caso da Evergrande. A Evergrande, essa semana, ela foi procurar os Estados Unidos atrás de proteção contra a falência. E aí, a Evergrande, ela é um caso meio que requentado, porque desde 2021, na verdade, ela tem dificuldades aí para fazer os seus pagamentos e, enfim, saldar com as suas dívidas, que chegam a nada mais, nada menos do que 1,7 trilhão de reais. Sim, já estou convertendo para reais. E é uma dívida trilionária, que equivale a 2% do PIB da China. Então, se uma empresa como a Evergrande vem à falência e simplesmente não consegue saldar os seus credores, isso com certeza pode acabar escalando para algo muito pior, como já tem acontecido mais ou menos desde 2021, porque de 2021 para cá, outras empresas, depois desse escândalo da Evergrande, também começaram a ter dificuldade em saldar as suas obrigações, como é o caso da Casa, a Fantasia, Chimal Group e recentemente nós também vimos notícias do Country Garden. Então, assim, essas incorporadoras, essas empresas que estão no setor imobiliário, realmente estão começando, ou começando não, né? Porque desde 2021 não é começar, mas estão passando por dificuldades e isso é claro que tende a impactar o crescimento da China. Então a China, no início do ano,
apresentou que a meta de crescimento para 2023 seria de 5%. E de lá para cá, muitas coisas começaram a acontecer e muitos já estavam revisando esse crescimento para baixo, mas agora, com essas novas informações sobre o setor imobiliário, muitos revisaram esse crescimento para 4,5%, 4,2%, inclusive diminuindo as projeções também para 2024. Então, isso acaba preocupando muito, porque a partir do momento que a própria China está tendo dificuldades para cumprir as metas dela e vai crescer menos do que ela esperava, isso impacta também o crescimento global e também o crescimento de outros países que são impactados pela China. Nós aqui no Brasil, e aqui eu vou utilizar como exemplo apenas uma Vale da vida, a Vale acabou derretendo bastante também nesses últimos dias, não somente por conta do minério de ferro, né, que acaba também tendo consequência todas essas questões da China, mas a partir do momento que uma Vale exporta muito minério de ferro, por exemplo, para a China, e principalmente é destinado para esse setor de construção civil e para as incorporadoras, então naturalmente ela tende a sofrer mais e isso impacta então os outros países. Isso é algo que acaba preocupando, fica no radar e traz um mau humor um pouco maior para o mercado, né? Porque um grande player como a China crescer menos acaba impactando o mundo todo, né? Mas saindo dessa questão da China, gente, existe um outro ponto, e aí aqui a gente vai voltar para o Brasil e vamos falar de Petrobras, né? Eu sei que eu falo muito de Petrobras aqui no canal, mas não tem jeito, tem muita notícia, muita coisa que tem acontecido do ano passado para cá. Aliás, nesses últimos 2, 3 anos, né, ela tá sempre, parece que no meio de alguma polêmica ou de algo que a gente acaba tendo que comentar. E o ponto dessa semana foi justamente a questão dos reajustes nos combustíveis. Então, nós tivemos na Petrobras um reajuste de 16% para a gasolina e de praticamente 28% para o diesel. E esse reajuste não é que ele pegou o mercado de surpresa. O ponto é que, quando a gente analisava a defasagem do preço da Petrobras para os preços internacionais que estavam sendo praticados lá fora, então nós chegamos a ter uma defasagem de quase 28% para o diesel e de mais de 20%, por exemplo, para a gasolina. E aí, quando a gente tem uma defasagem, sempre tem o risco, por exemplo, de desabastecimento aqui no Brasil. E isso era algo que já estava começando a pipocar em algumas matérias, dizendo que algumas regiões do país já estavam na iminência de ter um desabastecimento de diesel. E o porquê que isso acaba acontecendo? Porque a partir do momento que você não segue aquela política de preços como era antes, que você olhava lá para fora, para o mercado externo e fazia ali o preço de paridade de importação, então no final das contas você abrasileira o preço e a Petrobras ela não é autossuficiente, então ela precisa importar alguns insumos em dólar, só que ela não estava repassando esse custo maior para o seu preço final. Isso porque ela já tinha atingido 100% da sua capacidade produtiva. E aí o que acontece? A Petrobras ela domina 80% do mercado. E aí aqueles outros 20%, quando eles entendem que a Petrobras ela está segurando o preço dos combustíveis na marra, eles simplesmente entendem que, olha, não vale a pena eu importar porque não vale a pena eu vender, eu não consigo vender a esses preços que a Petrobras está vendendo. E aí, quando acontece isso, nós corremos o risco de ter um desabastecimento. Então, é preciso ter muito cuidado, e eu acho que é isso que tem gerado uma grande desconfiança no mercado como um todo, sobre essa questão da política de preços. Muitos defenderam abrasileirar o preço, né, dos combustíveis, como já foi feito no passado, só que é preciso entender como isso vai ser feito, coisa que ainda não ficou muito clara, porque traz pouca previsibilidade para as importadoras, para o mercado e para os consumidores, mas é preciso entender como que isso exatamente vai ser feito, justamente para nós não corrermos o risco de termos que pagar um combustível mais caro na marra por conta de um desabastecimento. Ninguém quer pagar combustível caro, mas também não dá para simplesmente você abrasileirar do jeito que achar que deve, sem grandes explicações, talvez segurar por tanto tempo essa defasagem, porque em algum momento ou outro ela vai ser obrigada a simplesmente fazer esses reajustes, porque senão a operação ela não se torna mais viável. E mesmo ela fazendo esses reajustes, cabe ressaltar que eu dei uma consultada no site da Abicom e ela ainda segue com defasagem. Ela segue com uma defasagem de 11%, tanto para a gasolina como para o diesel. Então, isso também pode acabar indicando que mais para frente, provavelmente, nós teremos mais alguns reajustes. E aí, o porquê que isso aqui acaba preocupando o mercado? Não é só a questão da Petrobras em si que gera essa desconfiança, porque essa questão da política de preços
ainda não ficou muito clara. Eu sei que todo mundo quer pagar um combustível mais barato, mas simplesmente praticar esses preços pode acabar dando o efeito rebote, como eu expliquei para vocês. Mas o ponto é que tudo isso pode ter um impacto na nossa inflação. Então, com esses últimos reajustes, se antes a previsão do mercado era que a gente fechasse 2023 com um IPCA de 4,6%, 4,7%, ou seja, abaixo do teto da meta, que é de 4,75%, então agora o mercado ele já revisou tudo isso, porque ele está enxergando que talvez essa questão dos reajustes dos combustíveis possam incrementar o IPCA em 0,3%, 0,4%, e aí o nosso IPCA pode fechar em 5,1% em 2023, acima do teto da meta. E isso acaba também refletindo justamente na questão das taxas de juros. Apesar das expectativas não terem mudado para as próximas reuniões do Copom, que ainda devem manter aqueles cortes de 0,5%, como o BC ele sinalizou nas suas atas ali do Copom, ainda assim é algo que fica no radar, porque se a inflação voltar a subir para além do que o mercado estava esperando, isso pode ter impacto na curva de juros. Então é óbvio que preocupa e azeda o humor do mercado também. Mas beleza, gente, esse foi o segundo ponto, e aí eu quero trazer o terceiro ponto, e o terceiro ponto talvez tenha sido um dos mais batidos nesses últimos 2 anos, porque é justamente esse temor de recessão nos Estados Unidos. E o que nós tivemos essa semana, então, foi uma disparada nas taxas dos títulos do governo americano. Então, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, quando a gente pega os bonds, né, de 10 anos do governo, as taxas saíram lá de maio de 3,5% para 4,2%, quase 4,3%, o que é bastante coisa. E o que significa tudo isso daqui? Isso significa que o mercado, em linhas gerais, está vendo um risco maior para a economia americana, fazendo com que quando o Tesouro ele fala assim, olha, gente, vou precisar emitir mais títulos do Tesouro por conta da escalada da dívida dos Estados Unidos, então eles precisam emitir esses títulos com um prêmio maior, com uma taxa maior, porque a percepção do mercado é que o risco está maior e eles só vão aceitar comprar aqueles títulos de dívida do governo se tiver um prêmio que equivalha a esse risco que o pessoal está tomando. Então, nós tivemos uma disparada nessa taxa de juros, muito por conta dessa dívida dos Estados Unidos, que acabou crescendo absurdamente. E aí, para tentar consertar, entre aspas, porque é meio que empurrar esse problema com a barriga, eles vão acabar emitindo mais dívida. Basicamente é isso que eles estão fazendo. E aí, diante de todo esse cenário, onde eles já têm uma taxa de juros relativamente alta, de 5,25% em 5,5%, muitos ficam com esse receio de, olha, é uma taxa muito acima do que os americanos estão acostumados, uma recessão pode acabar acontecendo, a economia pode acabar desacelerando, ao mesmo tempo, Estados Unidos tem uma dívida estratosférica. E aí, diante desse cenário, as próprias agências de risco, como a Fitch, acabaram rebaixando a nota de risco dos Estados Unidos, né? Que era algo que fazia muitos anos que não acontecia. Então, diante desse cenário muito incerto, algo que a gente acabou observando foi justamente a curva de juros dos Estados Unidos, que segue invertida. Não é de hoje, tá, gente? Como nós podemos ver, essa linha dourada em cima, ela é basicamente dos títulos de curto prazo do Tesouro Americano, dos bonds americanos ali, do governo americano, de 2 anos. E quando a gente compara com o de 10 anos, está muito acima. E o que isso geralmente indica pra gente, né? Porque, em tese, quanto mais tempo eu ficar com o título, melhor eu vou ser remunerado, porque eu estou topando o risco de ficar todo esse tempo exposto a um único título. Então, em tese, os títulos longos deveriam remunerar mais. Só que quando a gente enxerga essa curva de juros invertida, onde os juros de 2 anos está remunerando melhor do que o de 10 anos, isso quer dizer que existe um risco iminente que está acontecendo agora. E quando a gente enxerga essa curva de juros invertida e olha o histórico de todas as vezes que isso aconteceu,
muitos sempre falaram, toda vez que isso aconteceu, veio uma recessão na sequência. O ponto aqui não é de hoje, que essa curva de juros ela está invertida, e parece que quanto mais nós falamos de recessão, mais ela demora para acontecer. Tem gente já cravando que, ó, não, de maio de 2024 não passa, mas assim, nós não temos bola de cristal, então não sabemos se isso efetivamente vai acontecer, e são apenas os profetas do Twitter jogando a esmo esses palpites, mas vamos acompanhar. O ponto é que tudo isso acabou preocupando demais. E aí, se nós não tivermos uma recessão meio que por agora, nesse curto prazo, as chances dos Estados Unidos, né, eles terem que subir mais uma vez os juros em 0,25%, pode acabar crescendo. Então isso também acaba ficando no radar e é claro que acaba impactando os mercados como um todo, porque a partir do momento que você tem a maior economia do mundo, que apesar de todos esses pontos de risco estarem sendo levantados, mas você tem essa economia subindo os juros, ela ainda assim é a maior economia. Então, o diferencial de juros de países emergentes para os juros americanos, que é a maior economia, acaba ficando menor. Muito capital pode simplesmente migrar lá para os Estados Unidos, e aí é claro que a questão cambial acaba pesando para os países emergentes. Então, tudo isso, gente, acaba ficando no radar. Se a gente olha e pensa assim, poxa, mas se tá ruim para a China, se pode ficar ruim para os Estados Unidos, enfim, imagina os emergentes, né, que tem muito menos recursos, vamos dizer assim, para poder barganhar. Então tudo isso fica no radar. É claro que traz um mau humor para o mercado, apesar de ter sido, né, uma queda de 5%, 6%, nem isso. São 13 dias consecutivos, algo nunca antes registrado no nosso mercado, mas ainda assim, ao meu ver, apesar dos pesares e apesar de parecerem apenas notícias ruins, né, pra gente encerrar a semana, ainda assim, não acho que é por conta disso que você vai mudar a sua estratégia ou que você está enxergando para o longo prazo ou deixará de investir em boas empresas por conta dessas quedas. Eu acho que tem que ser olhado muito de perto para eventualmente aproveitar algumas oportunidades ou simplesmente se preparar, que seja psicologicamente, para passar por momentos adversos. Eu confesso que são coisas de curto prazo que acabam preocupando, mas essa queda de 5, 6%, como eu disse para vocês, não é algo que me assusta. Mas vamos acompanhar de perto para nos prepararmos, para alinharmos as nossas expectativas em relação aos investimentos. E é basicamente isso, gente. Eu quis realmente trazer nesse vídeo de hoje o que aconteceu, as principais notícias, mas eu volto a reforçar. Não é por conta disso que nós deveremos mudar a nossa estratégia, beleza? Bom, eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.